Beleza. A gente pode começar com um exemplozinho, né, que a gente fez, calcular a tensão no plano superior, a tensão no plano inferior e o perfil de velocidade. Tá faltando a taxa de cisalhamento aí. Opa, e a taxa de cisalhamento. Gama ponto. O que a gente viu, né? A tensão nessa geometria, ela é dada por dv dy, né? dv de x dy. Eu estou dando aula para outra turma, não sei se a gente definiu aqui o tensor-tensão, ainda não, né? Então podemos deixar assim dessa forma escalar. Veja, esse problema aqui a gente resolveu há pouco tempo. A gente pode até a velocidade, a gente pegar aqui a perfil de velocidade. Para achar a tensão, a gente vai precisar achar o perfil de velocidade, né? A gente resolver esse problema, acho que sim ou não, porque eu estou em dúvida que eu estou com duas turmas de... resolvemos ele. Está aqui, né? A gente viu o quê? Que nesse problema, o perfil de velocidade, ele é o quê? Ele é constante, reto, né? Então, dv x dy, tem várias formas de fazer, eu vou fazer dessa forma que é mais informal aqui agora. A gente pode aproximar, porque é uma reta, um delta de vx por um delta y. Se a gente escolher o delta y, essa espessura aqui, que eu chamei de h, o delta v vai ser a velocidade na placa superior, que aí é U, menos a velocidade na placa inferior, que é U sobre H. Como é a equação de uma reta, né? Uma reta y a x mais b. Aqui seria velocidade igual a velocidade. Y não foi uma variável boa, tinha uma velocidade de y vezes um coeficiente mais um termo independente. Em y igual a zero, a velocidade é igual a zero. V de zero é igual a zero. Então, esse B é igual a zero. Então, falta a gente achar esse A. Tá? Esse A é justamente o coeficiente angular, né? A é o coeficiente angular. A, uma reta, vamos chamar aqui, vai ser nosso dv x dy. Por que dvx? Porque v está nessa direção, né? A gente viu que A é igual a U sobre H. Então, a equação é V de Y, né? É igual a U vezes Y sobre H. Por enquanto, argumentos bem geométricos, né? Mas a gente vai usar argumentos mais... A tensão, ela é μ vezes... Esse aqui é um V de x, na verdade, né? Porque está na direção x. dv dx dy. Se eu derivar isso aqui em relação a y, esse é U sobre H. O que significa isso? A tensão, para essa placa se mover, ela precisa fazer uma tensão sobre o fluido, porque o fluido está oferecendo a resistência. Essa tensão
é proporcional à velocidade com que eu puxo a placa de cima, né? Bem intuitivo, e é inversamente proporcional ao gap. Quanto menor o gap, maior a tensão. Aí, que é menos intuitivo. E também a tensão que eu preciso fazer, ela é proporcional à viscosidade. Para água, se tiver água aí no meio, eu vou precisar de uma tensão baixa. Se tiver mel, eu vou precisar de uma tensão alta. A taxa de cisalhamento é a velocidade com que seria, a gente definiu que seria com que esse ângulo varia, né? Lembra? Supondo que as placas estão aqui parada no meio, e a gente definiu a tensão de cisalhamento com que a velocidade com que esse ângulo da placa variaria. Só que é inconveniente ficar calculando esse ângulo, né? E a gente descobriu, né? Se o gap for pequeno, que é normalmente o caso, que isso é igual ao VDY, desculpa, que é igual a U sobre H também. Beleza? Sim. Ok. Beleza, a gente pode resolver de outras formas, né? Vou pegar aqui só mais uma. A gente pode, por exemplo... Desculpa, tem alguém copiando aí? Não, né? Não. Copiar depois com a aula gravada. Não, eu posso esperar, não tem problema não. Vou tirar um print aqui, então. Valeu. Obrigado. Valeu. A gente pode chegar aqui, ó. Uma outra forma é que a gente admitiu que esse perfil é linear. Se o perfil é linear, por que esse perfil é linear? Porque a distância está até desenhada uma reta aí, porque a gente está admitindo aí nesse problema que é clássico em mecânica dos fluidos, que a distância entre as placas é pequena. Então, dvx dy é igual a uma constante que a gente não conhece. Mas a gente pode integrar isso aí. Vai ficar vx de y igual a y mais uma constante de integração c. Aí a gente precisa de duas condições. Aí tem duas incógnitas, a e c. E a gente tem duas condições de velocidade. Vx em cima, em h, é igual a u, né? E Vx de zero igual a zero. Então, vamos ver se dá certo isso aqui. Se Vx de zero é igual a zero, isso aqui é igual a zero. U é igual em H, né? Então, vamos ser igual a zero. No ponto H, ou na cota H, né? A velocidade x é igual a u, que é igual a A vezes H. Então, A é igual a U sobre H. Se a gente substituir essas duas conclusões aqui, a gente fica que Vx de y é igual a U H vezes y, que é exatamente o que a gente encontrou. Beleza? Beleza. Sim. Esse é um problema simples, mas desse problema deriva o conceito de taxa de cisalhamento, que é um conceito chato, né? Que é a velocidade com que você deforma não é uma velocidade, né? Porque ele é 1 sobre s, 1 sobre segundo, né? Então,
Então, seria uma espécie de frequência. Não, a velocidade, é melhor dizendo, é a velocidade normalizada com que você deforma um objeto. Né? Uma velocidade normalizada, por exemplo, quando você fala em uma velocidade de rotação, em rotação por segundo, você fala que é uma rotação por segundo, essa é uma velocidade normalizada, porque está normalizada pelo próprio tamanho do objeto que está girando. É diferente você falar que sei lá, 3 graus por segundo, né? Aí não, não está normalizado, né? Ou então radiano por segundo, mas quando você fala uma rotação por segundo, está normalizado pelo próprio tamanho do objeto. Beleza, então eu vou mostrar aquele slide aqui do... Professor, Oi. aí nesse caso, a tensão no plano superior e no inferior vai ser igual, né? Perfeito. Eu acabei esquecendo de falar. É porque ele não está inclinado? Se tivesse... É isso? Não, é porque não há aceleração. Lembre-se, a tensão, ela é muito difícil raciocinar em termos de tensão. Né? Você vai ter uma tensão. Vai ter uma tensão. Eu não vou botar direções corretas aqui, não vou me preocupar com isso ainda, mas você vai ter uma tensão que vai causar uma força nesse sentido, concorda? Sim. E vai ter uma tensão que vai segurar o fluido também. Concorda? Que uma tensão não, uma força. Tem duas forças aí atuando. Se em vez da placa fosse sua mão, a mão de cima estaria fazendo força para puxar o fluido e você estaria sentindo essa força na mão de baixo. Se você estiver parado, você estaria sentindo essa resistência. Concorda ou não? É pouco intuitivo mesmo, mas entendi. Mas você concorda? Veja. Sim. Ó, minha mão aqui, certo? Sim. Mel no meio. Puxei aqui com a mão de cima. Uhum. Suponha que essa mão de baixo eu decido não fazer força, certo? Sim. O que vai acontecer? Ela vai junto, porque o mel é muito viscoso. Sim. Né? Sim. Agora, se eu mantenho essa mão de baixo parado e puxo a de cima, para manter ela parada, eu vou ter que fazer força. Sim. Concorda? Sim. Então, eu tenho uma força em cima e eu embaixo. E elas são do mesmo sentido porque não há aceleração nem movimento da placa de baixo. Mesmo sentido não, tem o mesmo módulo, né? Certo? Certo. Outra maneira de você imaginar o seguinte. Peguei uma folha de papel, derramei um pouco de mel em cima. Aí peguei meu celular, coloquei em cima do mel. Aí eu puxo meu celular, a folha de papel provavelmente vem junto, concorda? Sim ou não? Sim. Né? Agora, se eu seguro o papel, ponho minha mão assim, faço uma força no papel e puxo o celular, aí não, aí eu tenho uma situação de escoamento, igual essa placa aí. Mas por quê? Porque minha mão está segurando a folha de papel, tem uma força e se tem uma força, tem uma tensão na placa de baixo. Concorda? Sim. Isso é essencial, pessoal. Vocês terem isso claramente. Uma questão muito boa, Pedro. Professor, Opa! desculpa, eu não entendi a parte da tensão da placa de baixo.
porque a gente, na questão da A, a gente tinha considerado que a velocidade de cima era U e a de baixo era 0. Certo. Mas veja, para ter velocidade 0, eu tenho que fazer uma força. Entendi. Entendeu mesmo? Ou mais ou menos? Acho que foi. Mas aí a velocidade da placa de cima vai ser igual também a de baixo, é isso? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos pensar em um corpo rígido. Uhum. Rígido. Aí suponho que eu faço uma força aqui em cima, certo? Esse corpo, ele se move a uma velocidade v, concorda? Uhum. Agora, se eu fizer uma força aqui embaixo, igual, o corpo não se move mais, concorda? Uhum. Para essa placa aqui embaixo, ela... Aí outra coisa. O fluido, eu fiz a força em cima. A força aqui em cima, essa placa está se movendo. Aí tem um fluido aqui. Isso é bem interessante também, você ter perguntado isso. Aí tem a velocidade aqui. O fluido, ele transmite tensão. Diferentemente do sólido. O sólido também transmite, mas é completamente diferente o mecanismo. A tensão que o fluido transmite, por exemplo, quando eu coloco o mel na mão e puxo, aí boto a mão em cima e puxo a minha mão de cima, a mão de baixo, ela sente a força que eu faço em cima? Desculpa, professor, não consegui imaginar. Pode repetir, por Não, favor? então, de novo. Eu enchi minha mão aqui de mel. Uhum. Aí botei assim as duas juntas. Uhum. Obviamente, quando eu botei as duas juntas, elas não estão juntas. Tem uma camada de mel entre elas, certo? Certo. Aí eu puxo a mão de cima. Uhum. Aí suponha que eu mantenha a mão de baixo parada. Uhum. A mão de baixo, ela vai sentir a força que a mão de cima faz ou não? Ela vai sentir grudando, né? Assim. Então, ela vai sentir um puxa. Uhum. Veja, se tiver parada as duas mãos, eu não vou sentir puxar. Porque puxar é uma ação de uma força. Mas quando eu puxo a de cima, a de baixo, ela também é puxada. Mas como eu estou mantendo parada, eu estou fazendo a força embaixo para que ela fique parada. Mas o interessante, o ponto aqui é que o mel ele transmite a força de uma superfície para outra. Concorda? Uhum. Sim, fala assim, sim. Sim, professor. Então, quer dizer que por mais que a de baixo esteja com velocidade 0, a tensão é a mesma porque o fluido transmite. Exatamente. Perfeito. Agora foi, professor. Mas veja, não é só porque o fluido transmite. A tensão não é 0. A tensão total é 0. O fluido está transmitindo tensão, concorda? Uhum. E a tensão, nesse caso, por sinal, ela é constante. Se você fizer o perfil de tensão, não é constante, é uniforme. É μ, U sobre H. Ou seja, o fluido está
transmitindo a tensão da placa de cima para as camadas dele embaixo até a placa de baixo, que é a sua mão. Então, existe uma ação do fluido de levar sua mão para a direita, mas você não quer ir. Você está fazendo uma tensão ao contrário, uma força ao contrário para manter sua mão parada. Entende isso aí ou não? Sim, professor. Não, pode falar, Jasmine. Foi. Muito obrigada. Entendeu mesmo? Uhum. Quem não entender pode falar que não é um conceito imediato, né? A gente tem que o fluido ele tem um comportamento novo assim, né? No sentido que a gente tem muita intuição do comportamento de sólidos. Beleza, Lívia? Beleza, professora. Até agora estou entendendo. Que bom. Então veja, eu faço uma força aqui. Só que fluido e também sólido, né? Ai, peraí, desculpa, eu vou precisar de 30 segundos aqui, porque a gatolagem está em polvorosa, aqui, querendo comer. Só um minutinho. Enquanto está passando na perna, tudo bem. Quando começa a morder, não tem concentração que aguente. Então, vamos voltar. Ó. Eu fiz uma força, mais análise da gente aqui em termos de tensão. Essa força que eu fiz, ela exerce uma tensão na primeira camada de fluido, que fica com a mesma velocidade da placa que se move. O fluido transmite a tensão através da lei de Newton. Lei de Newton para fluidos, né? Tal é igual a μ dvx t, direção da transmissão, que é y nesse caso, até chegar à placa de baixo. Então, o fluido está fazendo uma tensão aqui na placa de baixo. Só que a placa de baixo ela está imóvel. Para que ela esteja imóvel, ela própria está oferecendo uma resistência. Porque ela está parafusada, porque a mão de alguém, essa pessoa não quer que a mão se mova. Beleza? Beleza, então deixa eu passar aqui. Então, a viscosidade, ela é medida. Essa figurinha aqui, esse conceito de plano se movendo, é um conceito muito, muito importante. Né? Quem entende as coisas aí certinho acaba conseguindo entender dessa parte de mecânica dos fluidos. Porque essa geometria mais simples que existe e toda a complexidade é como se fosse do fluido. Mas é uma geometria muito inconveniente para medir em laboratório. Porque tem uma planta, aí para se mover, sei lá, durante 1 hora, essa placa ia ficar se movendo 1 hora, a placa tem que ser gigante, blá, blá, blá. Não é conveniente, né? Seria metros aí de placa. Então, as geometrias de medida de propriedades relógicas são geometrias de movimento circular, normalmente. Aí tem aqui um exemplo, a gente vai ver um pouquinho disso. Aqui é um reômetro, né, que é o equipamento que mede essas propriedades de fluido, propriedade de viscosidade e outras propriedades aí reológicas, né, modo elástico, não sei o quê, existem outras propriedades importantes. Veja, tem um motor aqui no topo e tem a gente chama geometria, só que em vez de ser uma placa horizontal
plana e infinita, ela se move, para que ela não precise se mover sempre na mesma direção, ela se move em movimento circular. E o fluido está aqui nessa espaço, né? A gente chama de gap. Qual é o experimento clássico de viscosimetria, né? Chamado curva de fluxo, que é um experimento de... O que a gente viu, né? A gente viu que a tensão é igual à taxa de cisalhamento vezes a taxa de deformação. Então, se você impõe uma força, ou seja, uma tensão, você vai medir uma taxa de deformação, né? Porque essa é uma equação, você tem um grau de liberdade. E se você impõe uma taxa de deformação, ou seja, uma velocidade com que a geometria se move, você vai medir a força com que você precisa aplicar essa tensão. Esse experimento é realizado da seguinte forma. Você pega o equipamento e vai mudando a velocidade angular dele, por exemplo. Lembra que não é essa forma para aquela geometria, a gente vai ver, mas lembrando que a taxa de deformação para a geometria simples que a gente usou é a velocidade dividida pelo gap, lembra? Lembra, Lívia? Né? Então, a gente vai mudar a velocidade de giro da geometria. E vai medir a tensão, por exemplo. E aí a gente pode ter vários comportamentos, né? O comportamento que a gente espera é esse, que é o fluido newtoniano. Em que a tensão ela é proporcional à taxa de deformação e a constante de proporcionalidade é o quê? A viscosidade. Que é essa equação aqui. Mas a gente viu que nem sempre isso é verdade. A gente viu que tem dois desvios esse comportamento. O fluido ele pode, por exemplo, aquela piscina de maisena. Quando eu aumento a taxa de deformação, eu preciso aplicar uma tensão cada vez maior. Então, é alguma coisa assim. Né? Até o ponto que ele se comporta como um sólido. Né? Eu aplico uma tensão muito alta e ele deforma um pouquinho de nada. Esse aqui seria o fluido dilatante. E outro comportamento é o chamado que aumenta a velocidade. Quanto mais escoa, quanto maior a velocidade de escoamento, menos resistência o fluido oferece, que é chamado pseudoplástico. Beleza? As equações são... Então, tem ali na próxima, né? Um outro tipo de comportamento é o comportamento do ketchup da pasta de dente. Aí eu posso fazer experimento... Não, posso fazer assim mesmo. Vamos supor que eu vou agora fazer várias tensões e vou medir a taxa de cisalhamento, certo? Aí eu pego uma tensão muito baixa, apertei o pasta de dente, não saiu nada. Aí apertei com um pouco mais de força, não saiu nada. Ou ketchup, apertei com um pouquinho mais de força, não saiu nada. Um pouquinho mais de força, não saiu nada. Aí até que chega uma tensão mínima que eu aperto e o material começa a se comportar como um fluido.
Isso aqui é chamado fluido de Bingham. Você se escreve assim. Tá errado. Não vou escrever o nome dele errado. Deixa eu só olhar aqui na internet. Bingham, como é que é? Sim. Ele não merece, ele é muito... É isso, tá certo. Bingham. Ou seja, é um fluido que ele precisa, ou um material, na verdade, que ele precisa ter uma tensão mínima para que ele comece a se comportar como um fluido. Essa tensão mínima tem nome e é chamada tensão de escoamento. Certo? Aí aqui embaixo tem as figuras bonitinhas para esses comportamentos. É que eu acabei não falando disso. Muitas vezes a gente que é da área de processo, a gente gosta de ver, o pessoal de mecânica não se importa em ver uma curva de tensão, deformação. Eles até gostam, preferem. A gente prefere ver, de forma geral, essa curva aqui para entender o comportamento do material. O fluido newtoniano, que é esse aqui, o coeficiente angular dessa reta ele é constante. E o coeficiente angular é a viscosidade. Então, a viscosidade ela é uniforme com a taxa de exalhamento. Certo? O fluido pseudoplástico, veja, o coeficiente angular ele vai decrescendo. Então, ele é assim. A viscosidade ela decresce com a taxa de exalhamento. E o dilatante, o coeficiente angular vai aumentando. Aí tem uma coisa muito importante. Para um fluido newtoniano, você pode falar em viscosidade, porque o valor da viscosidade é único. Então, você pode falar da viscosidade do benzeno, da viscosidade do tolueno, da viscosidade da água, da viscosidade do, sei lá, do antraceno, sei lá, qualquer coisa, qualquer substância pura de baixo peso molecular. Mas, para fluidos complexos, que a gente chama, que é essa curva, e essa curva, a viscosidade ela é definida também pelas condições de escoamento. Não existe uma viscosidade do fluido. Depende da viscosidade do escoamento. Então, para esses materiais, você falar a viscosidade do polietileno, que é um polímero fundido, né? Falar a viscosidade do polietileno fundido é tal. É mentira. Porque vai depender da condição de escoamento, se ele está escoando a uma velocidade alta ou baixa. Para esses materiais, o modo correto de chamar isso aqui é de viscosidade aparente. Isso aqui seria a curva de viscosidade aparente. Do material, né? Aí, veja, para um material aqui, vamos chamar que você mediu aqui uma taxa de exalhamento. Eu posso falar que esse material X, material X, tem uma viscosidade, chamar μ0, tem uma viscosidade μ0 a uma taxa, uma viscosidade μ0 não, a viscosidade aparente μ0 a uma taxa γ0 ponto determinada. Por exemplo, se uma solução de gama-xantana, eu não posso falar que a solução de gama-xantana tem viscosidade de 10 pascal segundo. Ela vai ter uma viscosidade aparente
de 10 pascal segundo a uma taxa de cisalhamento de, sei lá, 5 segundos a menos 1. Aqui estão as equações mais comuns para esses... Posso passar de slide? Para esses materiais, né? Pode. Obrigado. Então, veja. Para o fluido... Está meio chato ali de ver. Para o fluido newtoniano. 1000 vezes taxa de cisalhamento. Para o fluido pseudoplástico, vai ser, normalmente a viscosidade chama, ela é definido eta vezes gama menos 1 ver como é que colocou aqui. Vou botar uma forma simplificada, sem definir esse coeficiente de viscosidade aí. Essa equação, né? N é menos 1. Para o fluido de Bingham, que é esse cara aqui, esse é pseudoplástico, vai ser tal, é igual a uma tensão mínima. Aí que vem o comportamento. Aí pode ser newtoniano ou não. Vou botar newtoniano. Uma ponta. Aqui newtoniano. Aqui pseudoplástico. E aqui Bingham. E aqui eu não estou entendendo que eu botei essa equação aqui. Não lembro exatamente. Beleza? Então, das atividades do profissional de processo é calcular essas curvas, né? Pegar dados de tensão e taxa de deformação e calcular essas curvas. Para que, assim como vocês fizeram experimentos aí que precisaram de densidade e, sei lá, coeficiente CPs e massas molares e tal, para calcular condições de processo, a gente precisa também desses dados. Existe uma área da ciência que chama reologia, que eu gosto muito, o objetivo da reologia é calcular esse tipo de curva para materiais complexos. Isso aí pode não ser uma tarefa muito fácil. Existe muita técnica, e quando a gente fala em suspensões, emulsões, polímeros, são muito difíceis, essas medidas são muito difíceis, essas equações são muito complexas. Não são... Tem materiais que não tem... que para prever você não tem nem equação, né? Você tem que usar aqueles modelos da termodinâmica estatística, que são programas de computador. Quando eu digo equação, não tem equação analítica, né? Como dizem os matemáticos, não tem nenhuma equações em função de funções elementares, né? Para poder fazer esse cálculo. Aqui está o exemplo de medidas, né? Aqui, aí eu chamo atenção aqui duas coisas. Primeiro, aqui é um paper que eu devia ter colocado a referência, mas não coloquei, esqueci. Da viscosidade do mel. Aqui o cara pegou 7 tipos de mel e mediu a viscosidade. Primeiro, veja, o mel é um produto natural. Veja, a viscosidade variou 8 vezes de um mel para outro. Variou de 2 pascal segundo a 16 pascal segundo.
A outra coisa é o seguinte, o mel, ele é o quê? Newtoniano. Todos esses mel, né? Não sei como é que esse mel tem plural. Vocês estão aí mais perto do vestibular, o mel tem plural de mel, mês? Eu acho que é mês, mas eu não tenho certeza não. Eu acho que tipos de mel, o plural. Pô, Pedro, muito bom. Se saiu pela tangente. se saiu bem. Mês, Guilherme, obrigado, Guilherme. Valeu. Eu estou longe aí desse vestibular. Então, aí, veja, todos eles são newtonianos. Apesar de ser um material muito viscoso, né? É um material newtoniano. Aqui a gente tem a taxa de cisalhamento, né, de 0 a 150. E aqui a viscosidade dele há uma taxa de cisalhamento fixa, né? Então, na verdade, a viscosidade dele... Não, aqui é viscosidade, porque o mel é newtoniano. Veja, aí outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A viscosidade, ela varia miseravelmente com a temperatura. É o mesmo comportamento de uma taxa de reação. Uma taxa de reação, se você, por um acaso, calcula a constante da taxa a uma temperatura e aplica a constante da taxa em outra, a gente sabe que é um erro crasso. Viscosidade também. A viscosidade, de forma geral, a viscosidade, você pode dizer que é uma viscosidade de referência exponencial de uma energia de ativação do escoamento dividido por RT. Ou seja, é um comportamento exponencial com a temperatura. Então, se você vai lá no handbook, aí você está fazendo um processo, aí pega lá a viscosidade do tolueno a 25 graus centígrados. Ou melhor, vamos pegar do mel. Peguei lá a viscosidade do mel, mandei medir a 25 graus centígrados. Aí vou fazer um processo que ele passa por um resfriamento. Veja, 25 aqui, eu vou pegar o pior caso, a viscosidade dele é da ordem de 20 Pascal. Aí vamos dizer que eu resolvo fazer meus cálculos com 20 Pascal mesmo sabendo que a temperatura de processo é 5. Eu estou errando em 10 vezes a viscosidade. A viscosidade dele a 5 graus centígrados é 200 Pascal. E 200 Pascal é alta ou baixa? Fala aí, Lívia, para mim. Você que tá aqui, eu estou te vendo, a única pessoa que eu estou vendo. Estou pensando, professor. Não, eu vou te dar uma cola. Ó. A água é 1 milipascal. É o único valor que você precisa guardar na vida. Assim. Então é alto. É alta, né? 200 mil vezes mais viscoso que a água. Uhum. Então, galera, guardem esse valor da água. Quando tiver dúvida, vai aqui nessa tabela. Guarde aí para essa tabela aí para ver. Mas guarde a da água. A água é 1 milipascal, ou seja, 10 a menos 3 Pascal. E aqui, a curva de um fluido de Bigman. Lívia até saiu para não ser, como é que é? Só não ser voluntária forçada de novo. É provável não, professora, só que eu divido o quarto e às vezes passa a gente atrás. Ah, tranquilo. A pessoa fica com vergonha, né? Principalmente se divide com mulher, porque tá... aqui em casa também, quando a parte feminina passa atrás, tem que desligar, se não estiver arrumada. Veja. Aqui é um fluido de Bingham. Por quê? A tensão do experimento começou um valor alto, quer dizer, para deformar, a tensão teve que começar aqui da ordem de 50 Pascal. E aí teve uma curva aqui, né? Se você pegar a tangente vai subindo, então o fluido de Bingham
dilatante, né? Dilatante porque o fluido dilatante ele tem essa forma normalmente, né? Mais ou menos isso aqui, só que está deslocado. Esse deslocamento aqui caracteriza o fluido de Bigman. Aqui é o ketchup. O ketchup é fácil de ver um fluido de Bigman, não sei se vocês já fizeram esse experimento, de tentar daqueles frascos de ketchup, obter somente uma gota de ketchup. É impossível conseguir essa uma gota, porque quando você chega à tensão de 50, ele escoa rapidamente, é plano, né? Aqui. E aí, dificilmente você consegue uma gota, eu nunca consegui. É isso. Então, dá intervalinho agora de 10 minutos. Beleza? Beleza, professor. Até daqui a 10 minutos. Valeu. Beleza.